Irmãos, tem alguém preocupado aqui com a Covid? Ninguém está preocupado, só eu. Nos últimos dias, eu não vou me culpar. Eu falei, Senhor, eu dei uma relaxada na oração. Estava orando com tanto afinco, tanto propósito. De repente, falei, olha, resolvemos o problema. E eu creio que está resolvido no mundo espiritual. Mas de repente começou a aparecer uma coisa ali, outra aqui, sobe dali, sobe acolá. Eu falei, meu Deus. Eu falei, eu tenho que voltar para o clamor. Eu não sei como vocês estão, mas eu sinto algo no ar muito estranho e eu quero convocar a igreja para continuar orando. Nós precisamos continuar orando. Parecia que estava tudo bem controlado. Não estou aqui causar nenhum alarmismo, a ideia não é essa. A ideia é dizer que nós não podemos baixar a guarda. A ideia é dizer que nós precisamos ainda ter as nossas responsabilidades e cumpri-las com tudo que é preciso ser cumprido. A ideia é passar aqui, gente, na sua casa, no lugar onde você se encontra, por favor, ainda vamos manter como é determinado. E nós precisamos entender, o país ainda está em estado de calamidade. E nós vimos coisas que aconteceram agora nos últimos dias, em algumas regiões do país. Pode aumentar um pouquinho, seu. Que é preocupante, a irresponsabilidade de alguns, e a questão é colocar a vida dos outros em risco. Ok? Em nome de Jesus, vamos ser uma igreja que ora por esta questão, pedindo misericórdia de Deus, pedindo que Deus continue a trabalhar, em nome de Jesus. Se puder, acende as luzes aqui de cima, em nome de Jesus. Amém? Tem uma palavra para vocês que Deus trouxe ao meu coração, que eu intitulei como prioridade. Prioridade de quê, pastor? Tem tanta prioridade na nossa vida, tem tanta coisa. Abram comigo em Mateus capítulo 10, em nome de Jesus. Um beijo para vocês que nos assistem, que não puderam chegar hoje. A mesma palavra que está acontecendo aqui, está acontecendo na tua casa, e a presença de Deus está aí com você, amém? Obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu grande amor. Obrigado por todo o apoio que você tem dado através das nossas redes sociais. Que o Senhor possa te abençoar, te engrandecer em nome de Jesus, aonde que esta palavra chegar em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 10, os versículos são de 5 a 10. Ok? Muito conhecida, provavelmente, de vocês. É bom ter a mãe da Adriana, que hoje, isso, né? Me perdoa, esqueci teu nome. Sueli. Ok, já associei uma pessoa, uma ex-funcionária minha, e eu lembro dela por causa dela, ela gostava do Snoopy. Então, eu vou sempre lembrar do Snoopy, lembro o nome da senhora. Ok, Mateus 10, capítulo 10, 5 a 8. 5 a 10, perdão. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, e nem cobre nos seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Amém? Pai santo e maravilhoso, nesta manhã nós te louvamos, rendemos graças ao Senhor por tudo. Rendemos graças ao Senhor pela tua palavra.
Rendemos graças ao Senhor, principalmente pela nossa vida, pela nossa família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus ministrou essa palavra no meu coração, prioridade. E eu quero dizer algo. Eu peguei um livro, Bill Hybels, o título do livro é Axiomas, e eu já li esse livro há algum tempo, eu fui numa palestra com ele. Bill Hybels é um líder de uma mega igreja nos Estados Unidos, a Willow Church, e eu fui numa palestra com ele e resolvi comprar aquele livro, e é um livro que fala de liderança. E é muito interessante como os axiomas, os provérbios que ele coloca lá para a gente mexe. E eu preciso lê-lo novamente e comecei. E é uma parte, no final do livro ele escreve assim: acordei lentamente para o fato de que ninguém lutaria por minha família, exceto eu. Lamento, mas tenho uma obrigação prioritária, minha família. E se tratando de família, o único que luta por ela é você. Ele deixou essas palavras e eu resumi aqui. E isso tem tocado muito no meu coração. E quando ele fala lamento, mas tem uma obrigação prioritária, é porque tudo na vida dele, todos chamavam ele para dar um passeio, uma palestra. E teve um dia que ele teve que acordar e falou assim: olha, eu tenho uma obrigação prioritária. Eu tenho meus filhos, eu tenho minha esposa. Dessa vez eu não posso ir. Porque é engraçado como um pastor, um líder, ele é requerido. Ele é solicitado. E as pessoas sabem que ele tem família. E se ele não se posicionar, ele acaba perdendo a família. E perdendo a família, perdeu a igreja. E nós olhamos aqui algo interessante nesse texto, Deus ministrou no meu coração, que as instruções, a palavra instrução, quando vem na minha mente, eu lembro de uma pessoa na igreja. Neuma. Adneuma, né? Como Edneuma? Edneuma. Neuma. Instrução, desde o dia que ela ministrou uma mensagem, ficou gravado isso na minha cabeça. Nós precisamos ser instruídos. E Jesus, ele começa a instruir os seus discípulos aqui. E é muito interessante como ele instrui e ele deixa bem claro a prioridade deles. A prioridade deles. Eu não sei se já aconteceu com você, e foi muito lindo o testemunho da Narielle aqui hoje, e já tomamos posse dessa menina, dessa secretária tua, né? Para aumentaram demais agora. Para o Senhor. E Jesus instruiu seus discípulos de forma muito clara por onde deveriam começar o seu ministério. Por onde deveriam começar. E é muito fácil a gente olhar, agora sumiu tudo. Difícil, né? Então, é muito fácil a gente olhar só para o espaço geográfico do texto. Jerusalém, as ovelhas perdidas. E Deus ministrou no meu coração que o meu ministério, e estou cansado de saber disso, todos sabem disso, que o meu ministério começa na minha casa. Mas não é só o meu. Não é só o meu. É o teu também. É na tua casa. E Jesus foi muito claro. E essas instruções ainda são válidas até hoje. Eu vou fazer uma pergunta que talvez te choque. Talvez você nem aceite. Quantos dentro da tua casa estão perdidos? Quantos dentro da tua casa estão doentes? E às vezes penso que não é culpa deles.
Será que nós estamos exercendo o nosso ministério dentro da nossa casa como prioridade? Ou nós estamos só preocupados que não é mal preocupar com os de fora? Quantas ovelhas perdidas estão tão próximo de nós, dentro da nossa própria família, gente? Então, a nossa casa deve ser em primeiro lugar. A primeira preocupação é com a nossa casa, é com a sua casa. Sua casa, salva e restaurada, será um exemplo para os outros. Amém? Não tenha dúvida disso, irmão. Sua família, quando... Repare que Jesus falou, ó, nem gentios, nem samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Foi muito claro, olha, primeiro aqui, vamos resolver aqui. Vamos resolver dentro de casa. Não precisa ir, gente, vai chegar o tempo deles. E repare que quando o Pentecostes vem, quando acontece, aí sim, aí vai, quando o Espírito Santo veio. Mas primeiro é dentro de casa, irmãos. Primeiro é cuidar da família. Primeiro, não estou falando que só. Muitas famílias estão destruídas por causa de cuidado. Eu lembro muito bem o que o tio falou para a sobrinha, Mardoqueu falou para Esther, Esther, não pense, porque você está aí no palácio, você vai escapar. Você está aí, você foi colocada para esse tempo. Às vezes nós falamos assim, mas só eu dentro de casa, eu sou o único crente, eu sou o único que crê. E daí? É você mesmo que Deus vai usar. É você mesmo. É você. Eu lembro, lá em casa, até o momento, é eu e minha irmã. Nós estamos lá. Estamos lá. Tudo começou com a Né, quando chegou. Se eu não cuidar da minha mãe, se eu não falar com ela, se eu não pregar, se eu não amá-la, como que vai ser? O que adianta ter um ministério aqui em Portugal? Vocês são uma benção, é verdade. Se eu tenho meu Júnior, eu tenho meu João, o Júlio tem os meninos, o Carlos tem a Clara, e às vezes a Clara tem o Carlos, né? E às vezes é pai para filho, a Sara tem o pai, a Sara Prazeres. Então nós precisamos entender qual a prioridade na nossa vida de salvação. Sabe, irmãos, eu não quero dizer nesta manhã que seus vizinhos, seus amigos, seus parentes mais distantes não podem estar incluídos. Eu estou falando para você olhar melhor para a sua casa. Deus ministrou isso no meu coração. Falou, olha, você ora por muitas pessoas, mano. Mas é prioridade. Seus netos. Porque a preocupação de Jesus foi muito clara. Falou assim, olha, a minha preocupação é que o reino de Deus chegue primeiro aqui em Israel. Na casa. Na casa. A nossa preocupação primeiro é a nossa família, amém? Amém? Senão não vale a pena. Igreja é extensão de família. Não adianta a gente chegar e pregar para todo mundo. Devemos pregar, Deus deu oportunidade. Verdade. Mas qual é o melhor e o maior sonho para nós? Não é ver a nossa família toda na presença de Deus? Salvo. Bem. É claro que eu conheço muitas pessoas aqui que não negligenciam isso. Dão total atenção. E às vezes há alguns, me perdoe pela palavra,
estúpidos que até dizem, se uma pessoa não for ao culto porque foi levar o seu filho a um passeio, ele não está buscando o reino do Senhor e a sua justiça em primeiro lugar. Isso é horrível. Deus tem que estar no nosso coração, sempre. Família no nosso coração. Igreja também. Mas se tiver que classificar posições, primeiro é sempre Deus. Segundo é a tua família. E igreja, se tiver que classificar isso, colocar algum. Não podemos. Será que buscar o reino do Senhor e a sua justiça em primeiro lugar é deixar de fazer tudo, é deixar de ir a férias, é deixar de dar um passeio? Ou será que isso também é dar prioridade para sua família ser salva? Confesso, eu tenho aprendido isso. E para mim isso não é trocar Deus, botar Deus ou a sua igreja em segundo lugar. E Deus tem ministrado. Eu não sei se é a idade, né? Porque quando o pastor é novo, ele quer conquistar a igreja com muito trabalho. Estou lendo um livro que um pastor novo acordava às 6 da manhã, abria as janelas da casa, botava o carro para fora e 7 horas começava a fazer visitas. E o objetivo era mostrar à igreja, estou trabalhando. 2 anos se passaram, ele não aguentou. 2 anos ele já não tinha mais tempo para meditar, para orar, para cuidar da família. E perdeu o seu ministério. Quantas famílias estão destruídas porque quem tem um chamado dentro de casa não valorizou o chamado primeiro para a família? Repare o que Paulo diz. Não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Repare que Paulo está testificando o que Jesus falou. Primeiro os de casa e depois os vizinhos. É poder, irmãos. Então, se nós pensarmos nisso, quanto você tem investido na vida da sua família, em oração, em passeio, em dedicação de modo geral. Eu sei que quem tem ministério aqui na igreja tem uma responsabilidade. Mas nós precisamos refletir sobre isso, senão, será que nós temos seguido as instruções de Jesus? Será? O que eu quero te pedir nesta manhã, em nome de Jesus? Seja um instrumento de Deus em primeiro lugar para a sua família. O Espírito Santo tem ministrado muito isso no meu coração. Coloque a sua família em prioridade. Já repararam? E agora aumentou mais com a Covid, sinaléticas de prioridade. Às vezes nós temos que colocar uma sinalética na nossa vida. Prioridade. A prioridade para os idosos, a prioridade para quem era agora na Covid, os trabalhadores de saúde. Sabe, a gente tem que pegar uma sinalética dessa. Prioridade é minha família, Ela tem direito, é algo normal. Tem que ter uma sinalética, alguém indicando, olha, família. Na visão celular, logo quando você entra na visão celular, a primeira frase que você encontra assim, família, célula principal. Sabe, e quando a gente pensa em célula multiplica. Ruim ou boa, né? E a nossa família precisa ser uma célula saudável, e ela vai multiplicar.
Quando a nossa família é uma família abençoada, é uma família temente a Deus, naturalmente outras pessoas vão chegar e você vai ter oportunidade de ministrar na vida delas. E nós precisamos, talvez, não estou aqui a acusar ninguém mas eu estou a encorajar mais ainda. Se você já investe, procura investir mais. Procura investir mais. Eu separei 3 exemplos do Velho, do Antigo e do Novo Testamento. Em Gênesis 7 diz assim: Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca. Dá para entender? A família, apenas 8 pessoas foram salvas do dilúvio. Passaram ali. Aí você vai ver no capítulo 8, versículo 15 e 16. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Irmãos, aí eu paro e começo a pensar. Imagine quando a gente chegar no céu e Deus olhar para mim e falar: cadê o Dineia? Em nome de Jesus que isso não aconteça. Quando abrir a porta da arca e eu olhar, Senhor, me ajude. Que possa ser na minha vida como na vida de Noé. No meio de um caos, no meio de uma situação terrível, a família dele foi prioridade. A família dele foi salva. E sabe o que eu observo? Noé trabalhou para que a sua família fosse salva. E trabalhou duro, muitos anos. Josué declarou: eu e minha casa serviremos o Senhor. Num contexto que muitas pessoas, que até se diziam filho de Deus, mas não queriam deixar os seus ídolos, a sua desobediência. Declare sobre a sua casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Aprenda isso nesta manhã com Josué. Declare, faça declarações de bênção na tua casa. Meu filho está assim, meu marido está assim, minha esposa está assim, mas eu declaro que ele vai servir o Senhor em nome de Jesus. Usa a sua boca como boca profética para sua casa. Declara o melhor casamento, declara tudo que vem de Deus. Declara. E a gente vai ver Raabe. Raabe, ela fez os espias jurarem: jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, também serão bondosos com minha família. Não se esqueçam da minha família. O que Raabe pediu, intercedeu pela família dela? Assim, não deixa que a casa do meu pai se perca. E Raabe era uma mulher que não era do clã, não era judia, mas ouvia dos feitos de Deus. Ouvia, em nome de Jesus, trabalhe, declare, peça ao Senhor, interceda. Não tenha vergonha, irmãos, de falar: pastor, ora pela minha família, ora pelos meus filhos, pastor, ore pela minha casa, irmão, irmã, você é voltada na oração, esteja orando pela minha família, eu quero ver toda a minha família na casa do Senhor, eu quero ver minha família orando. Peça, não tem problema, peça direto a Deus. 3 exemplos aqui do Antigo Testamento. A gente pode ver, um trabalhou, o outro declarou, o outro pediu. Faça qualquer coisa pelo amor de Deus, pela sua família. Em nome de Jesus, priorize a sua família. Não importa o momento, priorize. Em nome de Jesus.
Nós vamos ver no Novo Testamento. Logo quando tem, após, melhor, o terremoto, o carcereiro chega e pergunta o que precisa, o que eu tenho que fazer. Paulo respondeu: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregar a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Creia, irmão. Creia. A recomendação de Paulo primeiro, creia no Senhor. Pastor, está difícil lá em casa, não quer saber de nada. Não tem problema não, mas continue crendo. Deus não vai envergonhar-te. Continue crendo. Meu irmão, é isso. Minha tia é aquilo. Creia. Creia, porque a palavra vai ser pregada. Se não for por você, vai ser por alguém. E Deus vai salvar em nome de Jesus. Eu creio nisso. Se Deus não salvar, aí é com Ele. Se eles rejeitarem, é com eles. Mas nós cremos. Nós vamos olhar para Lídia. Uma mulher que, quando nós estamos bem financeiramente, vendedora de púrpura, uma mulher influenciável. Lídia, tendo sido batizada, bem como os de sua casa. Glória a Deus, irmãos. Olha só, famílias, casas inteiras. Seja um influenciador com a sua fé. Eu não sei o que Lídia falou com os da casa. Oh, encontrei uns malucos ali que me falaram, eu aceitei Jesus, eu temi agora. E de repente toda a casa dela. E nós vamos ver algo lindo acontecendo na família de Cornélio. Um duplo batismo. Isso era o máximo, né? O máximo, um duplo batismo. Primeiro o Espírito Santo, depois a família inteira lá na piscina. O coração de Deus vai se alegrar muito. E o nosso também. Pedro diz: pode alguém negar água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fosse batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse algum dia. Nós precisamos olhar para essas escrituras e falar: Senhor, há tantos exemplos que famílias inteiras foram salvas, famílias inteiras estiveram na tua presença. E a minha? E a minha casa? Será que às vezes não está faltando a gente priorizar? É uma pergunta, tá, irmão? Será que não está faltando isso? Porque nós sabemos, a gente ri para os de fora e nem sempre ri para os dentro de casa. Nós somos amigos de tantas pessoas no externo, mas às vezes no interno nós não somos tão amigos. Nós damos beijinhos em quase todos, agora não, mas às vezes não damos beijinhos de casa. Coisas assim, irmãos. Nós às vezes servimos de fora, mas não somos capazes de colocar o prato para o filho. Nós acompanhamos tantas pessoas que pedem, isso é bom, mas na hora de acompanhar um filho, vai lá. Sua mãe te leva. E perdemos momentos preciosos na nossa vida porque talvez ainda não entendemos que a família é prioridade. Aí quando acontece o pior, a gente fica chorando.
Quando acontece aquilo que não era para acontecer, e talvez aconteceu porque a pessoa nunca foi prioritária na vida, a gente quer resgatar tudo correndo. E aí pode ser tarde. E pode ser tarde. Priorize a sua família, irmão. Priorize. Lute pela sua família. Talvez o conselho de Bill Hybels seja bom. Ninguém mais luta pela tua família do que você. E Jesus te deu instrução já para isso. A mensagem que ele falou é simples. Olha, a mensagem que ele, João Batista, pregou é chegar do reino de Deus. Começa a declarar dentro da tua casa, é chegar do reino de Deus. Um reino de paz, um reino de cura, de libertação, um reino de mudança, um reino de graça. É chegar do reino de Deus, eu declaro dentro da minha casa, o reino de Deus é que vai governar aqui em casa, é o Senhor que vai governar. Essa é a mensagem. Essa mensagem é chegar do reino de Deus. Foi isso que ele falou, pregue isso, é chegar do reino de Deus. Vocês me viram, Jesus desce do monte, quando ele passou pela tentação, ele chega a chegar o reino de Deus, é chegar do reino de Deus. Começa a declarar essas palavras do Senhor. E vai haver mudança em nome de Jesus. Era a mensagem. Ore por cura dentro da tua família. Nós, na Igreja do Nazareno, no nosso manual, nos artigos de fé está escrito: nós cremos na cura divina. Nós cremos, irmão. Nós cremos na intervenção do Senhor. Se Ele quiser intervir no físico, no emocional, no espiritual, Ele faz. Nós cremos nisso. Então, qual o nosso trabalho? É orar. Ore para que haja cura. Ore por libertação, irmão, de vícios. Do que for, nós cremos. Que o Senhor nos liberta de medos, de tantas coisas. E ore por vida. Uma vida abundante em Cristo Jesus. Às vezes eu pergunto, alguém aqui, talvez o Júlio, a irmã Elvira, já tenha visto, mas quantos funerais que você já foi e viu alguém orar por ressuscitar a pessoa? Como diz o pastor Lucinho, eu oro, mas se a pessoa ressuscitar, eu vou correr. Eu vou correr. Você imagina, você ora, levanta. Mas é verdade que nós temos medo de se expor. Nós temos medo de passar pelo ridículo. E muitas das vezes não fazemos isso. A menos que seja em secreto. Mas nós precisamos orar. Orar não vai ser nunca demais. Eu oro, irmão. Primeira coisa que eu faço, eu estou com dor, eu oro. Depois, se não passou, eu vou lá e tomo um paracetamol. Porque Deus pode usar também isso. Mas nós precisamos orar mais pela nossa família. Nós precisamos, você que está aqui, você que tem uma chamada de Deus, você que já entendeu, valorize, priorize a sua família, lute por ela. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra hostes espirituais nas regiões malignas. Então nós lutamos, nós temos que ter essa consciência de lutar. E a instrução de Jesus foi muito clara. Antes dirijam-se as ovelhas perdidas de Israel, por onde forem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios.
a menos não lemos mais nessa palavra. A menos, e eu sei que existe pensamentos, correntes de pensamento, que isso foi apenas para os apóstolos, que isso foi apenas para os 12, que isso foi apenas na igreja primitiva. Eu não me alinho nisso, porque eu tenho experiências que eu já vi Deus operar. Amém? Então, se nós cremos nisso, por que não vamos praticar isso primeiro dentro da nossa casa? Se um filho está com febre, vai lá, coloca a mão sobre ele. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu não sei a origem dessa febre, eu quero orar ao Senhor. Se for de ordem espiritual, por favor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor. Jesus fez isso com a sogra de Pedro. Deus, se é algo físico, então me oriente, me leve a um médico que eu possa fazer, ligar para o SNS, ir para o Zuc. Deus vai dar a direção no mínimo. Porque Ele está vendo o teu amor, a preocupação, a dedicação pela sua família. Em nome de Jesus. E é interessante que nós vamos ver aqui que Jesus dá uma resposta, algumas respostas, mas não vejo pergunta. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não tem aqui, mas penso que os apóstolos perguntaram, mas como que a gente vai fazer? Como que eu vou fazer isso? O que eu tenho que levar? Quanto tempo eu vou ficar fora? Quanto tempo? E Deus ministrou no meu coração. Você não precisa ter valores para fazer bem à sua família. Não precisa ter ouro, irmão. Você não precisa ter prata. Você não precisa ter cobre. Você não precisa ter um carro bom. Se tiver, ótimo. Mas não é necessário. Não é necessário, entende isso. Por favor, em nome de Jesus. Ah, se eu tivesse um avião a jato, eu ia levar minha família para passear. Vai até o Sopal, cara. Isso também é prioridade. É pequenininho, quando puder, leva no Portugal dos Pequenitos. Às vezes a gente, se eu tivesse condições, eu ia lá para o Chipre. Vamos, em nome de Jesus, né, cara? Mas às vezes ir ali no Alma. Às vezes é ali no McDonald's. Ou qualquer outro lugar. É tão simples. É tão simples. Ah, eu não tenho dinheiro. Será que para dar uma volta precisa ter dinheiro, irmão? Será que precisa ter uma quantia para cuidar bem da sua família? Não leve nem ouro, nem prata, nem cobre. Não se preocupe com isso, não se preocupe com isso. Vocês têm que partilhar é outra coisa e eles vão partilhar com você. Sabe por quê, irmãos? A melhor coisa que tem é receber o carinho, a resposta de quando alguém aceita a palavra de Jesus. Melhor coisa para mim é receber, sabe o quê? Quando aquela pessoa recebe a minha dedicação. Eu não quero que ela me dê dinheiro, não é nada disso. Eu quero ver a vida dela transformada, eu quero ver a vida dela mudada. Às vezes a gente tem a mentalidade, será que vai? Sabe de uma coisa? Ser missionário, você precisa de ter uma coisa: paixão. Entenda uma coisa, o Júlio e outros irmãos, eu cito eles, porque talvez a irmã ali é missionária, também já tem alguma experiência. Quando Deus chama, Deus sustenta.
Não precisa, se Deus está mandando ir, pode ir, que Ele não vai envergonhar. Não vai envergonhar, irmão. Se Ele falou, vai, vai. A única coisa que nós temos que ter é paixão. Já pararam de pensar na história de Moisés? Moisés era um judeu, foi criado com tudo do melhor no Egito, tudo melhor, mas no coração dele, quem que estava? A família dele, o povo hebreu dele. Ele viu tanta coisa acontecendo até o ponto de um dia ele ver um hebreu ser agredido, ele matar o cara. Porque a família dele estava ali, ele não suportava mais ver a família escravizada. Ele tinha uma paixão pelo povo dele, pela família dele, que coisa de matar. Está errado, né? De matar. Sabe, a paixão. Quando nós temos paixão, quando nós temos amor pela nossa família, a gente faz, irmãos. E quando Deus chama Moisés para resgatar o povo, Deus sustenta em tudo. Você não precisa ter ouro, se tiver é bom, mas não é isso que te impede de priorizar a tua família. Não são as condições materiais, financeiras, que te impedem de amar a sua família, de priorizar. Em nome de Jesus, ok? Sabe que o cinto era o lugar mais seguro para transportar os valores. É um lugar de segurança. E eu fiquei pensando nisso, né? E Deus, o Espírito Santo, ele é muito maravilhoso. E hoje o cinto é falado em Efésios como o cinto da verdade. Paulo diz assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade. A melhor segurança que nós temos é viver na verdade. A melhor. Eles usavam o cinto para carregar os valores. Era algo seguro. Quando nós andamos na verdade do Senhor, nós estamos seguros. E a primeira coisa que Paulo fala, olha, cinjam com o cinturão da verdade. Pois calças, sandálias, pega o escudo da fé. Mas a primeira coisa é a verdade na nossa vida. Priorize sua família. Lute pela sua família. E aí a gente vai ver também, não leve saco de viagem, algumas versões, nem leve, outras versões diz alforjes. Alforjes é mais antigo, né? E é muito interessante. Aí eu fui dar uma olhada, pesquisar. No grego a palavra para isso é pera. E o que traduz numa bolsa, ou num saco, ou mesmo no alforje. Aí, lendo um comentário bíblico, um tal do senhor Desmond, ele faz a seguinte afirmação. Este termo claramente significa a bolsa em que os mendigos guardavam as esmolas que recebiam. Assim, a orientação de Cristo significa duas coisas. Não haverá pagamento e nem mendigância. Não, olha só como Deus falou, você não precisa levar saco. Amém? Não precisa, irmão. Não tem pagamento para vocês, mas também não vai faltar nada. Isso é tremendo demais, porque às vezes a gente está todo preparadinho, o que eu vou ganhar com isso? Ou aquele pensamento, será que vai faltar? Será que vai faltar? Não, Deus está falando, vai que eu te sustento. Alguém recebe aí, amém? Deus está falando assim, pode ir que é comigo. Eu estou só te instruindo para você valorizar a sua família, valorizar o seu povo. O resto eu faço.
Quem garante aqui sou eu, porque eu que mando. Não se preocupe. E muitas das vezes, sabe, irmãos, muito tempo aqui na igreja eu falei, Senhor, eu não vou ficar mendigando para essa igreja. Eu vim aqui porque o Senhor, e Deus sabe que muitas das vezes eu não quero estar aqui, eu estou por obediência, e não é por causa das pessoas. Então eu falo, Deus, eu não vou mendigar. Eu não vou mendigar pessoas, eu não vou mendigar amor, eu não vou mendigar dinheiro. Porque quem me sustenta é o Senhor, e quem vai te sustentar na sua casa é você, meu irmão. Você não vai ficar implorando para ninguém te dar as coisas por causa do Evangelho. Privilegiado é aquele que reconhece a sua vida como autoridade e investe também na tua vida. Sabe, não podemos entrar na mentalidade de querer ganhar. Glória a Deus. Deus é muito bom. Tem Eliseu que chegou aqui antes de mim. E com toda a humildade eu posso falar isso. Eu nunca vim nesse altar pedir dinheiro para mim. Nunca, graças a Deus. Eu e a minha esposa, a minha família, sabemos das dificuldades que já passamos. Mas eu desafio qualquer um que passou nessa igreja e me viu pedir dinheiro para alguém. Porque eu entendo que eu não preciso levar um saco. Eu não preciso levar um alforje. Porque o Senhor que me trouxe para cá, enquanto Ele me quiser aqui, Ele vai sustentar. Irmãos, durante a pandemia, eu falei, Deus, são 1.800 euros de despesa mensal. Eu não sei. E num belo dia, eu abri a conta da igreja. Eu fiquei assim, pasmei. Eu liguei para o tesoureiro, falei, tesoureiro, que valor é esse que está na conta da igreja? Mas ele, não sei não. Eu não conheço a pessoa. Depois fui ver e... Irmãos, a mão direita não precisa saber o que a esquerda faz. Mas Deus usou uma pessoa para aquele mês. Naquele mês, que foi o mês antes de abrir a igreja, para pagar as contas da igreja. E Deus abençoe. Sabe por quê? Porque quando Deus envia, Ele sustenta. Por isso Ele falou, não leve alforjes. Sabe, irmãos? Se você tem que ajuntar alguma coisa no reino de Deus, mande lá para cima. Sabe por quê? Mateus 6 a gente vai ler o quê? Aonde estiver o seu tesouro, estará o teu coração. Não ajunte. Irmãos, eu não sou contra que ninguém ter isso. Porque uma coisa é certa. O povo de Deus é um povo próspero. Mas eu estou falando do coração. Falar da vida. E quem trabalha é digno. Nós lemos aqui. Eu tenho plena certeza, eu falo aqui na igreja. Se você entrou aqui esperando que vai cair dinheiro do céu, esquece. Pode até cair, Deus pode fazer. Mas olha, arruma um trabalho. E se quer ganhar bem, estude. Se prepara. Deus vai trazer a oportunidade. Amém, irmãos? Está recebendo aí? Em nome de Jesus, prepara-te. Pastor, é muito... Não, ainda dá tempo de estudar, ainda dá tempo de fazer universidade, ainda dá tempo de fazer uma especialização. Principalmente os mais novos. Mas não fique pensando que você vai colher dinheiro na árvore, que não vai, não. E há muitas pessoas prósperas que são cristãs protestantes, mas trabalham duramente.
Usam a inteligência, usam a sabedoria que Deus deu. Isso é importante. Não pense em juntar nada. Não pense em ficar guardando a não ser vidas. Dedique a sua família. Porque a melhor recompensa é você vê-los salvos. Entenda isso nesta manhã. A mensagem que eu quero trazer para você é uma só. Uma só. Priorize a sua família. Eu não sei o que você vai fazer. Em questões espirituais, eu estou falando para você orar, para você expulsar, se for preciso, para você renunciar junto com eles. A mensagem teológica é essa: priorize, ore, entenda que Deus tem graça para a sua vida. Mas não é nada mais simples do que você, a partir de hoje, se ainda não faz, priorize sua família. É claro que você não vai esquecer da igreja, mas priorize. Eu sei que às vezes para mim é duro, eu e a Néia somos difíceis, né? Mas eu tenho que priorizar ela. Não adianta eu priorizar o Carlos. Né? Ontem eu fiz uma surpresa para ela com vou fazer propaganda aqui. Eu comprei uma caixinha, uma broa, uma flor, e fugi logo cedo de casa. Aí foram entregar lá em casa. Aí cheguei, estou vendo a caixinha assim na mesa, com uma broa, um pãozinho de queijo, uma flor. Hã? E o que eu estou esquecendo? Aí a Sara falou: o que é isso? Falei: foi um amigo da sua mãe que mandou, Sara. Que amigo, pai? Falei: sua mãe tem muitos amigos. Mas foi... Eu falo que eu tenho muita luta para isso, eu tenho que quebrar isso. Amém? Foi o dia todo, né? Falei: o resto do dia eu não posso gastar mais nada, mas é benção. Mas ela merece, né? Depois eu vi à noite, ela comeu o pãozinho de... Acho que foi ela, né? Se não foi outros, não é? Mas a caixinha foi lá. Não adianta eu falar para vocês priorizarem, eu não. Não adianta. Cadê a minha mocinha? Minha mocinha está onde? Lá em cima, toda bonita. Essa semana eu falei: vamos lá. E eu não sou bom nem nada, vamos aproveitar os saldos. Vamos lá, vamos comprar umas roupas legais. E ela foi, escolheu uma calça. João também foi semana passada, tá, gente? Priorizar, irmãos, com as coisas mais simples. E Deus vai te honrar. Valorizar a sua família e Deus vai te honrar. Antes, as ovelhas, maridos, nós somos os sacerdotes, nós somos os pastores da nossa casa. E nós precisamos cuidar das nossas ovelhas. Porque às vezes nós queremos o leite, a lã, nós queremos o pernil, nós queremos o melhor da nossa família. Mas nós não damos o melhor para a nossa família. Nós precisamos disso. Então, ele vai falar assim: nem túnica extra, nem sandália, nem bordão. Nada extra, irmão. O que você tem? O que você tem na mão? O que você possui? É o suficiente. Não precisa preparar tantas coisas. Não, é do jeito que você está, é com a sua roupa mesmo. É com a sua sandália, na sua simplicidade. Não fica inventando, preparando muitas coisas, não leve mais nada. Mas aquilo que você tem.
É aquilo que você tem nas tuas mãos. Deus usou um cajado que estava na mão de Moisés. Olha, tá vendo aí? Eu faço virar cobra, vira quando você tocar. Às vezes nós queremos tantas coisas. Se eu tivesse isso, eu vou comprar isso extra. Não. Não precisa de nada extra. Precisa você se disponibilizar para que Deus te use, para que Deus te capacite na sua simplicidade, com aquilo que faz parte do seu dia a dia. Porque não adianta eu botar a caixinha lá para a Neia e depois não fazer mais nada hoje. Não adianta depois, amanhã, eu não priorizá-la. Não adianta ter comprado as roupinhas para Sara e esquecer dela depois. Mas no meu dia a dia eu preciso priorizar nas coisas mais simples. Às vezes, irmãos, eu já ouvi umas 3 vezes. E ele falou de púlpito, por isso que eu estou dizendo aqui. Nesse tempo de pandemia, eu acordo de manhã e faço o café para os meus filhos. Sabe, isso foi um toquezinho aqui. O Júlio disse isso. Você prepara o café para os seus filhos? Você prepara o café para o seu cônjuge? Coisa do dia a dia. Coisa simples, mas que tem um valor imenso. Você arruma teu café aí, vai na padaria, toma seu café. Não é pelo custo, mas é a dedicação. Isso é amor. Isso é prioridade. Porque é muito simples ir até a padaria ou algum lugar e tomar um café. Mas é muito difícil encontrar alguém que nos priorize, alguém que nos valorize. E quando nós encontramos isso muda a nossa vida. Sua família deve ser prioridade. Em tudo, depois de Deus. Na verdade, o que você precisa ter? Você não precisa ter túnica, você não precisa ter alforje, você não precisa ter sandálias, você não precisa ter ouro, você não precisa ter prata, você não precisa ter nada. Porque você já tem. Você já tem amor. O que você precisa é exercer o amor. Mais nada. O que você precisa é realmente pegar esse amor que está dentro de você. E esse amor, sabe quem é? Jesus Cristo. Esse amor é o Espírito Santo. É que está em você, que já tem Cristo no teu coração. Você precisa entender isso. E deixa eu te dizer algo nesta manhã. Você sabe quanto que você pagou por esse amor? Nada. Nada. Você recebeu de graça. De graça recebeu. Sabe o que você precisa fazer hoje? Doar gratuitamente. Doar esse amor. É isso. Você já tem, mas você precisa colocar em prática. E colocando em prática a sua família. Ame a sua família. Quem ama não condena. Quem ama suporta tudo. É isso. Jesus está falando, olha só, eu te dei amor. Eu te recebi. Eu te capacitei. Eu te formei.
perder isso, tá bem? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Primeiras as ovelhas perdidas de Israel, primeiro da sua casa. Vai lá. Porque quando você ama, você prioriza. Os namorados que sabem disso, né? Gastam dinheiro. Meu Júnior disse, pai, eu não vou arrumar namorado, porque namorada dá despesa. E eu não tenho. Porque quando está apaixonado, é isso mesmo. Quando ama, é isso mesmo. Não vê valores para as coisas. Você gosta disso? Toma. Compra até o desnecessário. Ah, como nós precisamos amar mais a nossa família. Como nós precisamos estar mais apaixonados pelas nossas famílias. Como nós precisamos dedicar mais a nossas famílias. Eu separei uma ilustração. E o título dela é Doce Regresso. Um artista muito talentoso estava preocupado, pois ainda não havia pintado a sua tela, a obra-prima que seria a suma expressão de sua arte. E como seguia por uma estrada a procurar uma grande ideia, encontrou-se com um velho ministro e perguntou-lhe qual era a coisa mais bela do mundo. O ministro disse, a coisa mais bela do mundo é a fé. Daí a pouco encontrou-se com uma jovem vestida de noiva e fez ele mesmo a pergunta. Qual é a coisa mais bela do mundo? E ela disse, é o amor. Andou mais um pouco, por fim, encontrou um veterano de guerra. Ele fez a mesma pergunta, qual é a coisa mais bela do mundo? E o veterano respondeu, a coisa mais bela do mundo é a paz. Enquanto voltava, ia meditando nestas palavras. Fé, amor e paz. Como poderia representar tudo isso num único quadro? A resposta parecia-lhe demasiado difícil. Até que entrou na sua casa e viu a fé no olhar dos seus filhos, o amor no sorriso da esposa e a paz ali mesmo, no seu ambiente familiar. Lançou-se de imediato à pintura e quando terminou, chamou a obra-prima dele de O Lar. Não há obra-prima maior, irmãos, do que o nosso lar. Principalmente quando tem esses três. Quando tem fé, quando tem amor e quando tem paz. Nós somos os agentes para levar para nossas casas a fé, o amor e a paz. Então você vai ter um lar diferente, abençoado, totalmente. E nesta manhã, em nome de Jesus, priorize tua família. Hoje é domingo. Pega teu companheiro, teus filhos. Irmã Elvira tem os filhos longe. Amém. Pega o telefone. Ligue. Declare sobre eles. Trabalhe por eles. Sim, ore por eles. Eu quero que você saia deste santuário nesta manhã com aquela coisa na tua cabeça assim. Minha família é prioridade. Eu vou lutar pela minha família.
Eu vou lutar pela minha família. Eu vou lutar pela minha família. Ela é a prioridade. Deus me deu a responsabilidade e vai me cobrar. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Sabe, se a sua família não é prioridade, esquece. Esquece. Se você tem tantos planos e sua família não é o top, esquece. Pastor Josué Gonçalves lhe diz o seguinte, que nenhum sucesso tem validade quando se perde a família. Nada adianta. Você pode estar num ponto mais alto. Se você perdeu sua família, sabe qual é a maior briga? Minha Cané e eu tenho mudado. E é um erro meu. Talvez que ela esteja no mesmo patamar. Todos os dias eu anseio que ela ande ao meu lado, junto comigo, que ela estude junto comigo. Isso é vontade minha, né? Mas eu tenho uma coisa: eu não quero chegar lá em cima e ver a nela lá embaixo. Nunca. Eu prefiro ficar lá embaixo com ela. Eu prefiro. Eu não quero estar no céu e ver um dos meus filhos indo para o inferno. Eu sei que não depende só de mim, mas a minha parte eu vou me esforçar. A minha parte eu vou fazer. Porque Jesus me ensina isso. Eu sei que Jesus respeita a decisão deles, mas eu não quero um dia pensar por que eu não fiz mais. E eu termino dizendo algo que o meu irmão sofreu muito. Meu irmão caçula, no ano passado, quando nós perdemos o pai, ele chorava muito e dizia: eu podia ter feito mais pro pai. Eu me preocupei tanto com a padaria, me preocupei tanto com os negócios. Eu podia ter feito mais pro pai. Eu falei: não foi assim. Você fez melhor, imagine eu tive que usar isso. E é verdade. Imagine eu que estava 15 anos longe. 15 anos. Aqui em Portugal. Às vezes, e uma vez por ano. Invista. Priorize sua família. Priorize. Na última caminhada nossa, ali no Chupol, eu, o Carlos e o Júlio estávamos andando e ouvimos o som, uma sirene, e observamos que era um carro do Corpo de Bombeiros. Eu achei que estava fogo lá na seção de equitação. O Carlos achava que era o chicote. Pá! A verdade é que aquele carro de bombeiro parou, o bombeiro desceu e foi até sobre a ponte. Nós não sabíamos o que era. Até cheguei a comentar: será que alguém caiu no rio? E andamos mais um pouquinho. Encontramos com a Neuma, com a Ana e com a Clarinha. E a Neuma disse: olha, acabei por participar ali, aproximando de uma mãe, que a filha havia caído no rio, uma criança. Graças a Deus, o pai logo pulou. Graças a Deus que pegaram as camisas, fizeram um cordão para tirá-los. O
pai se jogou logo. Aqui no Chopal. Sabe, irmãos, essa história terminou bem. Mas nem sempre é assim. Mas nem sempre é assim. Priorize a sua família hoje. Priorize. Priorize. Ontem eu vi o testemunho de um jogador que a esposa, com 28 anos, morreu com Covid. Estava grávida de 7 meses. A criança está na incubadora. E ele chorava. Priorize a sua família hoje. Por favor. Eu não vou ficar triste se você deixar de vir à igreja para estar com a sua família. É claro que eu vou ficar muito mais feliz quando você vier com toda ela. E Deus ainda mais. Saia daqui com isso hoje. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Às vezes nós somos tão falhos, Deus. Às vezes nós, Deus, não priorizamos como devemos priorizar. Pai, no nome de Jesus eu te peço, Pai, nos conscientize, nos fortaleça, nos capacite, Deus. Os nossos olhos, Deus. Primeiro o Senhor e depois a nossa família. Senhor Deus, porque não adianta querer fazer homenagens depois que passar. Não adianta querer trazer buquês de flores quando vivos não damos sequer uma rosa, Deus. Não, Senhor Deus, que essa igreja, que aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã, entenda que o plano de Deus, primeiro são as ovelhas perdidas da casa. Primeiro são os filhos, o cônjuge, Deus. E Deus, nós cremos que um lar que tem fé, que tem amor, que tem paz, ele será referencial, ele será exemplo, ele será observado por muitos, e muitos olharão para as famílias dessa igreja assim, e serão referência para esta nação, e o nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus. Pai, nesta manhã eu te peço, em nome de Jesus, derrama uma porção nova de amor, Deus, sobre nós. Deus, derrama um amor pelas famílias, Deus, para que cada um cuide do seu, Deus, priorize o seu, em nome de Jesus. Não há nada nem ninguém melhor na terra do que a nossa família, Deus, com falhas, com erros, com fracassos, com vitórias, nós devemos priorizar a nossa família. Nos ensina a orar mais, nos ensina, como é dito, pagar um preço mais por aqueles que o Senhor colocou na nossa vida, pelos filhos que o Senhor nos deu, pelo cônjuge que o Senhor nos deu. Nos ajuda a amar mais, nos ajuda a priorizar mais, no nome de Jesus. Você que está aí do outro lado, Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco. Tenha um excelente domingo. Se você puder, vá dar um passeio com a sua família. Se você puder, faça uma mesa bem bonita para o seu almoço hoje. Se você puder, junte a sua família
e vai cultuar hoje. Você que ainda não cultuou, em nome de Jesus.